vamos agradecendo por mais esse dia, por mais este momento, e vamos elevando o nosso pensamento e pedindo à espiritualidade superior que dirige esta casa, que nos proteja e abra a nossa mente para que possamos entender o Evangelho desta noite e poder aplicar no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Todos bem? Todos vacinados? Tudo ótimo? Então, vamos lá. Veio a calhar, viu, Valdete, o seu pedido, porque o assunto aqui é bravo, né? Precisa de força mesmo para poder ter um bom entendimento do assunto e tentar levar para frente essa situação. Vamos lá. Hoje nós vamos falar aqui do tema o servo fiel. Vou começar aqui citando a parábola para vocês, tá? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a criadagem para dar-lhe o alimento em tempo oportuno? Feliz daquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Ser aquele mau servo em seu coração, meu senhor tarda, e começar a espancar seus companheiros e comer a beber em companhia dos bebedores, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso está em Mateus. Eu vou ler, tá? Porque eu não tenho aqui a prática como os outros aqui que ficam falando todos desenvoltos aqui, mas eu tenho meu textinho pronto aqui, tá bom? Como sempre, podemos aprender muitas coisas refletindo sobre essas passagens e sobre esse ensinamento oferecido pelo Cristo. Diante desse trecho, podemos imaginar que em certo momento Jesus fora questionado sobre como seria ser um servo fiel a Deus, que tipo de ação deveria ter, o que não fazer. Ao observarmos a natureza, podemos perceber que absolutamente tudo que existe possui uma função, uma serventia, um porquê dentro da criação. Ociosidade e inércia não são atitudes constituintes do processo da natureza. Apenas ao ser humano alcançou o patamar de agir conforme o livre-arbítrio, e isso trouxe autonomia para nós, indivíduos. Ter o livre-arbítrio nos coloca em condição de sermos livres para agirmos conforme nossos valores e nossos princípios. Se tivermos a certeza de que não devemos fazer nada por ninguém, porque cada um está por si mesmo, ou porque cada um que lute pelo seu lugar ao sol, como dizem, iremos apenas cruzar os braços, ficando inertes diante de todas as possibilidades que a vida nos traz para sermos úteis. Em outras palavras, vivemos o mal ou o bem, segundo nossas próprias escolhas internas. Quando olhamos para as pessoas com olhares pré-concebidos, com discriminação, quando justificamos nossa ação com toda a força na nossa racionalidade, na nossa lógica, porque o outro é isso ou aquilo, estamos agindo como servo infiel. Não podemos nos esquecer da máxima não julgueis, como nos lembra o Haroldo Dutra diz. Podemos condenar a ação, nunca o indivíduo. E essa é uma diferença muito complexa para levarmos dentro do nosso coração, porque estamos acostumados a condenar o indivíduo e não a ação. No trecho do Evangelho, aprendemos que o mau servo é aquele que se aproveita do não estar sendo visto pelo seu Senhor. Essa é uma ideia muito equivocada que temos de Deus. É compreensível que tenhamos essa dificuldade de entender como Deus pode ver e saber tudo o que ocorre. Somos pequenos demais para compreender isso. Então, o que costumamos fazer?
Sempre que nos esquecemos de que Deus a tudo sabe e vê, agimos ainda conforme nossos impulsos e tendências, que são oriundas, em sua grande maioria das vezes, dos instintos e dos péssimos hábitos de tempos longínquos que ainda nos afinamos. Brigamos, maltratamos, ignoramos, ferimos, humilhamos, discriminamos, enfim, reagimos ao mundo com certa agressividade a cada vez que somos frustrados, contrariados, ou ainda quando nos deparamos com a diferença ou com a discrepância, a qual costumamos chamar de erro, por se diferenciar daquilo que consideramos certo e bom. Tomamos o lugar de Deus e nos sentimos autorizados a condenar o outro. Nesse momento, agimos como aquele que espanca seus companheiros, porque o Senhor tarda, como está lá no texto. Quando realmente sentimos em nosso íntimo que Deus está em tudo e em todos, olharemos para o todo de forma unificada. Não há divisão, não existem separações, não existem distanciamentos. Existem ritmos diferentes de caminhada, formas diferentes de maturidade, graus evolutivos. E não cabe a nós tomarmos o lugar do Pai, não cabe a nenhum de nós condenar aquilo que é transitório como se fosse permanente. Por essa razão que podemos não concordar com a ação ou com o comportamento, mas nunca alimentar nossos instintos com ódio, com a raiva e com a ira em relação a outra existência. Outra coisa que aprendemos nessa passagem, não amadurecemos enquanto consciência. Se mantivermos nos hábitos de entorpecer ou de viver para nossos sentidos, ou começar a comer e a beber em companhia dos bebedores, como está no texto, esse pensamento de que temos todo o tempo da eternidade para fazermos o que quisermos, deve ser melhor ajustado para aqueles que possuem o desejo de ser um servo fiel. Porque este é o tipo de pensamento conformista, que nos mantém no mesmo patamar que vivemos exclusivamente para saciar os desejos da matéria. Não nos damos conta de como entorpecer o sentimento nos escraviza na matéria, e nem de que vivemos apegados, escravos da matéria, nos impede de amadurecer. Como se nos estagnasse no patamar evolutivo. E, infelizmente, muitas vezes agimos assim por acharmos que o dono da casa não está ou está longe demais para perceber esse nosso comportamento. E é sobre essa visão de distância entre nós e Deus que essa passagem do Evangelho nos convida a refletir. Jesus, muito sábio e profundamente inteligente, nos trouxe exemplos de que sempre serão atuais quando se trata de evolução moral. E o Senhor daquele servo virá em dia imprevisto e hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que frase bonita e de grande sabedoria! Quem de nós saberia dizer com precisão, com certeza absoluta, o minuto exato de qual a consciência desperta? De quando teremos um insight, ou seja, como saberemos o momento exato de que o conhecimento descerá para o coração, sede dos sentimentos? O momento exato em que um saber se transforma em sentir. Porque é uma enorme diferença entre saber que não devemos agir de uma determinada maneira para o sentir que não devemos agir de uma determinada maneira. E vocês já perceberam que é o sentir que atribui significado, que atribui convicção e motivação à nossa ação? Ninguém sabe ao certo quando essa certeza de mudança irá brotar em nosso íntimo. Ninguém sabe ao certo quando a consciência irá despertar
nos fazendo enxergar, sentir e perceber o mundo sob uma perspectiva diferente. E é essa alteração de consciência, também chamada de maturidade ou de sabedoria, que é a chegada do Senhor, do servo. A consciência desperta e é o Senhor deste servo, no caso, personalidade. E quando a consciência desperta, quando sentimos as leis, ao invés de sabermos as leis, sentimos as dores das nossas ações, que podem ser vistas como arrependimento, remorso ou culpa. E sentimos essa emoção. Então, essa vem a frase: há choro e ranger de dentes. Percebe que não é nada de fora que causa o choro e o ranger de dentes? Percebe que nosso sofrimento é causado por nós mesmos? E por que isso acontece? Por que não aceitamos essa condição humana de sermos imperfeitos? Basicamente, não aceitamos errar e falhar. Tanto é que criamos uma enorme distorção do conceito de karma, que para muitos nada mais é do que a lei de Talião, onde ela se adapta. Se fez, sofre, né? Se sofreu, irá sofrer. E essa visão distorcida é mais reflexo do nosso próprio orgulho, que tenta nos impedir de errar pelo medo da punição, do que algo em harmonia, em equilíbrio com as leis amorosas, piedosas e misericordiosas de Deus. Não se condena o ser humano, não se condena a vida, não se condena o espírito, porque ele está em crescimento, em processo de aprendizagem, e isso exige mudança e inconstância, impermanência. Não se toma o espírito pela personalidade que ele tem, porque esta é transitória. Se condena a ação, se condena a ação de discriminar, a ação de ser injusto, a ação de ser ingrato, a ação de ser corrupto, nunca o indivíduo. Esse finalzinho é bem difícil, hein? Entorpecer os sentidos com a matéria, no caso, representa a fala de Jesus pelo comer e beber. É algo para pensar. Criamos muitas formas excludentes de viver em grupo por causa disso. Criamos separatividade dentro da capacidade de conviver em grupo por causa da matéria. Vivemos apenas com os iguais e condenamos aqueles que são diferentes. Como se o Senhor não olhasse por todos, olhasse apenas para o nosso grupinho de iguais. Todos palmeirenses e todos corintianos são amados por Deus, viu, Valdec? Todos os esquerdistas, os de direita, também são. É difícil também, mas vamos lá. Todo judeu e todo muçulmano, todo brasileiro e todo argentino, todas as coisas que achamos que são contradições são amadas pelo Pai. Então, quem é o bom servo? Entre aspas, feliz daquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Feliz daquele que se coloca em ocupação, em movimento de transformar a si mesmo, movimento de estar atento e vigilante sobre os seus próprios impulsos e dinâmicas, em movimento motivado na determinação de se encaixar dentro da moral de Cristo. Porque para aquele que busca se transformar, se lapidar, quando o Senhor chegar, o constituirá sobre todos os seus bens. Ou seja, quando a alma se desenvolve a tal ponto onde a vigilância de Deus é natural e harmoniosa, não sou eu quem vive em mim, mas o Pai que em mim vive, isso é a fala de Paulo de Tarso. Quando a alma se desapega da própria personalidade para existir dentro dos preceitos de virtudes, todos os bens serão de acréscimo. E o que isso significa? O que são esses bens? Bens materiais? Não. A matéria é transitória e passageira. Hoje o que vale é o outro. Daqui a um tempo pode ser hoje o que vale é o ouro, por exemplo. Daqui a um tempo pode ser a água.
Se for a água, você não irá mais querer o ouro, mas sim a água. Então a matéria é passageira. Então quais os bens do Senhor serão constituídos, dado poderes ao servo? As virtudes, a moral, os valores, a sabedoria. Esses são os maiores bens que um espírito pode adquirir. Será constituído, dado poderes aos espíritos para existir dentro da verdadeira harmonia, da verdadeira justiça, bondade, fraternidade, honestidade, caridade, misericórdia. Quando a alma se ocupa para desenvolver as virtudes e valores, o existir delas será diferente. O processo de mudança, de transformação será diferente. O mundo que ela enxergará será outro. E o apego aos sentidos, o apego à matéria, não terá tanta força dentro do ser. Esse é o servo fiel, ao que determina a lei de amor, a lei de progresso, a lei de caridade, a lei do servir, da utilidade. Porque como fora dito, do início da preleção de hoje, nada na natureza serve a si mesmo. Tudo serve ao outro. E na grande maioria das vezes, a própria natureza se sacrifica pela nossa existência. Abrir mão do personalismo de si mesmo é sem dúvida um grande sacrifício. Jesus se sacrificou por nós, não foi? E um dia iremos estar na mesma condição. E essa é outra consideração que vale a pena manter sempre em mente. Se um dia seremos como Jesus, por que não desapegar das coisas do hoje, dessa vida, dessa personalidade? Desapegar dos ranços, das informações, das não aceitações, das verdades absolutas sobre a vida e sobre os outros. O que será tudo isso daqui 10 milhões de anos? O que será amanhã, se você já não estiver mais aqui? Então, seja dor emocional, seja dor racionalizada, se desapegue como exercício preparatório daquele que você irá vir a ser um servo fiel. E de uma maneira bem curta, a mensagem que eu queria passar para vocês aqui hoje era essa: preparar a casa para os bons sentimentos. Tá bom? Então, mais uma vez, vamos agradecer a nossa existência, a nossa vida, a tudo que possuímos e a tudo que sentimos e vivemos. Obrigado, Senhor, por tudo que vem nos proporcionando nessa existência. Que assim seja, graças a Deus.